Glória a Deus, boa noite, igreja. Que alegria estarmos aqui reunidos para mais do culto da Jucade, cuja temática agora do mês de janeiro é Eis que tudo se fez novo. O primeiro culto da Jucade do ano de 2025, e nós queremos que todos os demais cultos, como já foram o de quarta e o de sexta, neste ano serão tremendos como os anteriores, em nome do Senhor Jesus. Nós temos gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito em nosso meio, por tudo que Ele continuará fazendo, em nome do Senhor Jesus. Amados, abramos a palavra do Deus vivo em Isaías, lembremos do culto de doutrina, capítulo 43, versículos 18 e 19. Eu peço que o nosso amado pastor possa ler este texto e nos dirigir em oração. Isaías, capítulo 43, versículos 18 e 19. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto, e rios no ermo. Te bendizemos e te glorificamos, eterno Deus, tu que te fazes presente aqui, comandando, dirigindo, nos arregimentando, cantando louvores conosco, dirigindo, ligando e desligando aquilo que tua igreja aqui faz. Obrigado pelos 5 minutos de oração, obrigado pela linda e gloriosa ministração, pelos lindos e gloriosos louvores. Agora capacita-nos, unge-nos, para que possamos dar total atenção e possamos absorver tudo aquilo que o teu servo, o nosso presbítero Luciano Gonçalves, já recebeu de ti, devidamente ungido, trará para a igreja. Em nome de Jesus, amém. Amém, meu pastor, muito obrigado. Glória a Deus. Amados, por que eu falei doutrina? Porque nós tratamos, eu acho que eu digo o pastor Frânio, tratou deste texto da doutrina, foi uma palavra gloriosa. Caso não tenha tido ainda a oportunidade de assistir, depois assiste. O texto diz que ele fará coisas novas, desde que faça coisas novas, que está saindo à luz. Porventura, não percebeis? E a temática da Jucade fala justamente sobre isso. Eis que tudo se fez novo, eis que tudo se fez novo, tudo se tornou novo na tua vida, na tua caminhada, na tua trajetória. E eles sugeriram para mim, para que eu abordasse alguma história da Bíblia que falasse justamente sobre isso, sobre mudança, sobre transformação, sobre a pessoa estar indo em um caminho, em um percurso, e de repente esse percurso, essa trajetória, essa história, ela é mudada. E eu orei a Deus, o Espírito Santo me conduziu, e hoje nós vamos falar sobre uma história da Bíblia extremamente conhecida de todos, que fala sobre uma mudança na trajetória, uma mudança no percurso, uma mudança no destino, uma mudança no fim, que é a história da viúva de Naim. Nós vamos falar sobre essa história hoje. Eu acredito que a igreja toda conhece. Ela encontra-se no Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículos do 11 até o 16. Caso queira, segure aí, nós vamos ler ainda. Vamos entender o contexto para que você possa se familiarizar com a época, com o momento, com o contexto em que aconteceu esta situação. O que acontece? Jesus acaba o Sermão do Monte, olha para cá que eu vou contar a história, storytelling, contar a história. Jesus encerra o Sermão do Monte, ele está na Galileia, ele desce para a base da Galileia e dirige-se até Cafarnaum. Ele vai para a cidade de Cafarnaum. Chegando na entrada de Cafarnaum, um centurião vem ao seu encontro. Esse centurião chega com ele e fala: Senhor, tem Mateus capítulo 8, tá bom? Senhor, eu tenho um servo que ele é muito estimado por mim, ele está sofrendo muito, ele está paralítico, ele está muito doente, ele está a ponto de morrer. O senhor pode curá-lo para mim? Aí Jesus fala: não, eu vou lá contigo, eu vou curar o teu servo, não tem problema não. O centurião fala: poxa, Senhor, eu sou um homem de autoridade, eu falo para este meu servo, faz isso, ele faz, eu faço para aquele outro, faz isso, ele também faz. E eu sei que o Senhor é um homem de autoridade, basta uma palavra tua e o meu servo será curado. O Senhor Jesus olha para ele e fala o seguinte: nem todo Israel eu vi fé como a deste homem. Vai e faz conforme a tua fé. E aquele servo foi curado, foi restabelecido, teve a sua saúde totalmente restaurada, restabelecida, plena. Jesus, então, pernoita em Cafarnaum, passa a noite em Cafarnaum. No ano seguinte, ele deseja, então, ir para a cidade de Naim. Ele decide ir para Naim.
E quando ele fala para os seus discípulos na manhã que ele vai para Naim, muito provavelmente passou na cabeça dos discípulos: o que é que nós vamos fazer em Naim, amados? O que tem de interessante em Naim? O que tem de bom em Naim? A cidade de Naim, para você ter uma ideia, Naim significa prazeroso, belo, gracioso, agradável. Daí aquela expressão hebraica, Naim Maed, foi um prazer, ou foi prazeroso estar na sua companhia, foi prazeroso estar na sua presença. Só que Naim não tinha nada de atraente. Apesar do nome Naim significar tudo isso, a região em si não tinha nada que pudesse chamar a atenção. Ele tinha, Naim ficava no meio, imagine aqui o meio. Subindo, indo para a parte alta, existia o Monte Tabor, que é o Monte da Transfiguração. Então as pessoas, quando queriam, geralmente iam para o Monte Tabor. Na parte baixa era o Vale do Megido, também chamado de Vale do Armagedon. Então eram pontos que as pessoas geralmente iam visitar, ou o Monte Tabor, ou o Vale do Megido, mas poucas pessoas tinham interesse em ir para Naim. Ir para Naim porque, apesar do nome ter tudo isso, ela não era muito atraente. Jesus então fala para os seus discípulos que eles vão partir para Naim. Naim ficava a 50 quilômetros de Cafarnaum, aproximadamente. Isso, em termos de caminhada, em termos de jornada, dava aproximadamente 10 horas de percurso, 10 horas de caminhada no ritmo adequado para uma multidão. Por que multidão? Porque no versículo 11, aí do capítulo 7, o texto diz que Jesus sai, os seus discípulos em numerosa multidão o acompanha de Cafarnaum, indo até para a cidade de Naim. Numerosa multidão estava indo com ele. Quando nós usamos esse termo, usamos na Bíblia, essa expressão numerosa multidão, ela faz referência a pelo menos de 10 a 15 mil pessoas, não homens. Por exemplo, Mateus 14, na primeira multiplicação dos pães e peixes, a palavra de Deus fala que ali havia numerosa multidão e que eles recolheram todos e que foram alimentados 5 mil homens, além de mulheres e crianças. Então, se 5 mil homens ali estavam, digamos que para cada homem existisse uma esposa, e para cada esposa existisse um filho, nós teríamos ali 15 mil pessoas. Então, quando nós temos essa mensuração de multidão, entende-se de 10 a 15 mil pessoas. Então, era aproximadamente essas pessoas que estavam seguindo com Jesus de Cafarnaum, juntamente com seus discípulos, para irem até a cidade de Naim. Mas, entre toda essa multidão, e entre os discípulos, ninguém sabia o que havia ocorrido em Naim, exceto Jesus. Somente Jesus sabia que Naim estava de pranto, que a cidade de Naim estava de luto, que eles haviam chorado a perda do filho único de uma senhora viúva. Jesus sabia daquele momento, daquela situação. Jesus sabia o que ele iria encontrar em Naim. A multidão, os discípulos não sabiam, mas Jesus sabia. E nada acontece por acaso. Em tudo Deus tem um propósito. Quando ele fala para os seus discípulos que eles estavam indo para Naim, ele já tinha um propósito ali naquele lugar. Ele já tinha uma missão para fazer ali. Ele já tinha o porquê de estar indo para lá. Lembre-se do que o pastor nos leu. Ele põe caminhos no plural no deserto e rios no ermo. Ele estava indo para aquela cidade colocar caminhos no deserto da vida daquela mulher. Ele estava indo para aquela cidade colocar rios na secura, na sequidão, na escassez da vida daquela mulher que ali estava. Então, tudo na nossa vida acontece com um propósito, nada é por acaso. Tudo o Senhor tem um propósito, tem uma finalidade para nossas vidas. E, se nós formos ler o versículo 12, não precisa ler ainda, estou dando para você, o versículo 12 diz que eles, quando vão se aproximando da cidade, já no ponto de encontrar, vem saindo uma grande multidão com aquela mulher, neste cortejo fúnebre, indo para o enterro, para o sepultamento do filho dela. Então, eu quero mostrar aqui para vocês que nós temos duas multidões, duas grandes multidões. Uma multidão que vinha com Jesus de Cafarnaum, e nessa multidão estavam os discípulos, o próprio Jesus, eles estavam vindo em direção a Naim, e do outro lado uma multidão que encontrava-se ali no momento fúnebre, no momento de sepultamento, no momento de morte. Então nós temos duas grandes multidões. Uma que vem de lá cortejando, quando eu falo cortejando, entenda, não é adorando, não é cortejando, é fazer parte daquele cortejo fúnebre, entendeu? Então uma que vinha daqui cortejando a morte, cortejando os
curtindo a que vem daqui cortejando a vida, a alegria, o prazer, o milagre que aconteceu na vida do centurião, os milagres que haviam realizado anteriormente. Então nós temos, de um lado, uma multidão trazendo consigo a morte, do outro lado, uma multidão trazendo consigo a vida. Um cortejo fúnebre trazendo a morte e um cortejo de festa trazendo a vida. E a morte e a vida, inevitavelmente, elas iam se colidir. Inevitavelmente, elas iriam se chocar. Inevitavelmente, elas iriam bater de frente uma com a outra. Mas aquele que vinha daqui, ele não era, aquele cortejo não vinha trazendo simplesmente a vida. Ele era o autor da vida. Era o Deus Todo-Poderoso. É aquele que João 1 diz: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No versículo 3 diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada se fez. Então, quem estava vindo nesse cortejo de festa, de alegria, de deleite, era o autor da vida, era a própria vida. Então, nós temos essas duas multidões, uma cortejando a morte, outra celebrando a vida, e entre elas, no meio delas, no meio de uma havia também os discípulos. Então, nós temos multidão, independente a daqui ou a daqui, ambas eram multidão no caso, e antes de nós prosseguirmos, eu vou traçar um paralelo, uma comparação entre a multidão e o discípulo, entre a multidão e aquele que de fato segue a Jesus. Eu anotei algumas coisas, para eu não me perder, eu vou falando, você só vai memorizando, entendendo, internalizando no teu coração. Os discípulos seguem a Jesus, a multidão não segue, apenas acompanha, ainda que de perto. Você percebe que essa multidão que vinha com Jesus, eles não estavam seguindo Jesus, eles estavam acompanhando, apesar que de perto, muito próximo dele, muito junto dele, mas ele apenas estava acompanhando, eles não estavam seguindo. Os discípulos estão íntimos, a multidão não. Os discípulos entendem, a multidão não entendia. Aí os discípulos tinham entendimento, o Senhor os falava em particular. Os discípulos querem ouvir e aprender. A multidão quer apenas olhar e assistir. Os discípulos têm o compromisso de seguir o Mestre o tempo todo, enquanto que a multidão segue até onde aguenta, ou acha que deve, ou lhe é conveniente. Enquanto a multidão quer a bênção, os discípulos querem o dono da bênção. A multidão só quer ver o milagre e receber a profecia, enquanto que os discípulos querem a palavra. A multidão só encontra Jesus quando ouve dizer que ele fez algo, então vai atrás, sai de casa, vai ao encontro dele. Os discípulos não, eles ficam o tempo todo com Jesus, eles andam com Jesus, eles dormem com Jesus, eles acordam com Jesus. O discípulo, ele é atemporal e incondicional. A multidão não. Ela é temporal, ela é condicional, ela é ocasional, ela é eventual. E você vai entender isso. Por exemplo, a multidão diz assim, para você entender a questão condicional, ocasional. O discípulo ele é atemporal e incondicional. A multidão diz, quem prega hoje? Aí a multidão tem esses parâmetros. A multidão diz, é culto de quê mesmo? A multidão fala, qual é o tema? A multidão diz, estou cansado. A multidão diz, já foi no domingo. A multidão diz, o pastor está viajando. A multidão diz, eu estou precisando de um conforto. Aí eu pergunto, quem você é? Discípulo ou multidão? Retórica, nossa reflexão, para o nosso pensamento. Então, esse paralelo de discípulo e multidão vem para nós fazermos uma reflexão de tudo aquilo que nós estamos vivenciando. Versículo 12, eu vou ler agora para que vocês possam acompanhar comigo. Versículo 11 primeiro, só para entender o que eu já falei. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Então aqui nós temos a palavra de Deus, fala no versículo que havia uma viúva. E o sonho de toda mulher hebreia
era se casar, era ter um bom marido, um bom homem, era ter um filho para que desse continuidade à sua descendência, à sua genealogia. E essa mulher, ela foi abençoada. Ela tinha um marido, ela tinha um homem que cuidava dela, que era atencioso com ela, e ela tinha alcançado o favor, a graça de Deus. Ela tinha neste homem, neste marido, enquanto vivo, ela tinha nele a sua confiança, o seu companheirismo, a provisão da casa. Ela tinha projetado nele, no seu marido, os seus sonhos, o seu projeto, a sua alegria, a sua esperança. E eles tiveram um filho e tudo estava caminhando bem, até que algo inesperado aconteceu. O marido dessa mulher morre, o marido dessa mulher parte e ela torna-se viúva. Apesar da lei mosaica falar, orientar, instruir no tocante, destacar no tocante ao cuidado com as viúvas e os órfãos, isso era geralmente negligenciado pelas autoridades e até mesmo pelo povo. Eles negligenciavam essa ação, eles negligenciavam essa atividade. A cultura não era favorável para uma mulher viúva, ela sofria muito preconceito. Então essa mulher chorou a perda do seu marido, teve uma morte em sua família e teve este luto, que para ela foi muito impactante, foi muito penoso, mas aquilo não foi o fim para ela. Por que não foi o fim, presbítero? Porque ela tinha ainda uma esperança, ela tinha um filho, ela tinha um rebento, e ela transfere tudo isso para o seu filho, para o filho dela, para o filho do seu ventre. Ela transfere seus sonhos, ela transfere seus planos, ela transfere sua esperança para aquele garoto. Então o filho, ele era o seu sustento, ele seria, no caso, o seu sustento, ele teria o seu arrimo, ele teria a sua proteção e daria continuidade à sua linhagem. Mas algo inesperado novamente acontece. Aquele menino morre, o filho daquela mulher também morre. Então, ela, além de viúva, ela torna-se, não tem nome para dar, né? Quando o filho morre não tem nome, mas ela perde o filho, ela perde aquele filho, e aquela mulher, ela fica desamparada, por mais que ela tivesse parentes, por mais que ela tivesse amigos, amados, ela teve uma perda significativa. E assim muitas vezes acontece em nossas vidas. Nós fazemos projetos, traçamos planos, traçamos sonhos, traçamos metas e objetivos, e nós queremos que eles se realizem, que eles se concretizem, que eles sejam verdadeiros em nossas vidas, mas de repente algo inesperado acontece no meio desse percurso, no meio desta caminhada. É um marido alcoólatra, é um pai viciado, é um filho desviado, é uma esposa com câncer, é uma filha doente, uma reprovação na escola, é uma frustração no relacionamento, e por aí vai. Você pode projetar, poxa, é verdade, eu tinha projetado isso, houve essa perda, houve esse rompimento, houve essa frustração, houve isso, mas deixa eu te dizer algo, mas deixa eu te falar algo essa noite. Deus está aqui e Deus está fazendo coisas novas. O nosso Deus é um Deus que Ele faz coisas novas, que Ele nos dá coisas novas. O texto diz que ao aproximar-se da cidade, eis que saía o enterro de um filho único de uma viúva. Então, ia saindo o enterro, ia saindo um cortejo fúnebre. E o enterro, naquela época, o cortejo fúnebre, ele tinha algumas liturgias que deveriam ser seguidas. Por exemplo, quem levava o esquife era, na verdade não era caixão, mas era uma espécie. Esquife era como se fosse paitiola, não sabe o que é paitiola, não, né? Mas esquife era como se fosse uma estrutura onde tinha uma vara de um lado, uma vara do outro, o sepultado todo enrolado no tecido, posto em cima desse esquife. Eles pegavam nas laterais do esquife e levavam para que o morto fosse colocado na rocha, na pedra, onde ele seria sepultado. Então o esquife é justamente isso, essa estrutura tipo uma maca, essa palavra que fica falando, uma estrutura tipo uma maca dessas que conduz, que leva a pessoa. Então geralmente quem carregava o esquife eram os homens jovens. E além disso, tinha os flautistas na liturgia do velório, no cortejo fúnebre, tinha os pranteadores, que eram próprios famílias, amigos, parentes, familiares, tinham as carpideiras. Não lembro o que eram carpideiras? Eram mulheres que eram chamadas para chorar por aquele morto, por aquela pessoa que havia morrido. Então o cortejo fúnebre era algo comum na época, ao ponto dos rabinos legislarem sobre o cortejo fúnebre.
E de que maneira era isso? Funcionava assim. Você está indo para algum local, está caminhando, está indo fazer uma atividade, alguma coisa, se vem um cortejo fúnebre de lá para cá, era regra, era legislação. Você deve fazer o seguinte: o cortejo está vindo, você tem que dar um passo para trás e fica parado em reverência àquele cortejo até que toda aquela multidão passe. Depois que todos passam, aí você segue para aquilo que você estava fazendo. Ou, a segunda legislação que havia é: o cortejo fúnebre está vindo, você entra no cortejo e segue aquele cortejo até que haja o sepultamento. Era feito dessa forma. E aquela morte, ela trouxe separação, ela trouxe dor, ela trouxe angústia, ela trouxe velório, ela trouxe esse cortejo. E eles estavam indo para o cemitério, estavam caminhando para o cemitério que ficava fora da cidade. Mas aí vem Jesus e quebra o protocolo. Quando aquele cortejo fúnebre vem, Jesus vindo, ele está vindo, Jesus não se deixou de lado e permitiu que eles passassem. E Jesus não entrou naquele cortejo fúnebre. Jesus simplesmente parou aquele local onde reinava a morte. E nós vamos continuar. Jesus simplesmente quebrou o protocolo e transformou aquele ambiente, mudou aquele lugar, mudou. E assim é nas nossas vidas. Quando nós permitimos, o Senhor vem e Ele muda a nossa história. Ele muda aquilo que estava determinado para nós. Ele vem. O que foi determinado para nossas vidas, escute algo, foi o que Deus quer. A palavra de Deus fala que nem um dia nós ainda não existíamos, quando todos os nossos dias já haviam sido escritos e determinados por Deus. Mas então é o nosso livre-arbítrio, são nossas escolhas que muitas vezes nos tiram desse propósito, nos tiram do plano de Deus para nossas vidas. Mas Ele quer nos dar aquele caminho pleno, aquele caminho de direção, aquele caminho de sabedoria. E o texto diz o seguinte: ao aproximar-se da porta da cidade. Interessante, amado, porque aqui tem um mistério de Deus nesse texto. O percurso durava aproximadamente 10 horas. O sepultamento era feito geralmente final da tarde por conta do sol, por conta do calor. Geralmente esse cortejo saía final da tarde. Então Jesus, quando chega na entrada da cidade, ele chega no exato momento que eles vêm saindo. Se Jesus sair mais cedo de Cafarnaum, ele não chegaria lá para pegar o cortejo fúnebre. Se ele sair mais tarde, ele ia chegar, as pessoas já tinham ido. Então entenda que Deus tem um tempo perfeito para tudo em nossas vidas. Ele tem o tempo pleno, o tempo kairós, o tempo dele para nós. Nós olhamos e falamos o seguinte: poxa, mas o meu cronos está adiantado, o meu cronos está atrasado, o meu cronos eu quero para agora. Ele olha e fala: eu tenho para ti o meu kairós, o meu tempo é eterno, eu conheço todas as coisas, eu sei o que tens. O nosso Deus, amados, ele é presciente, ele sabe de todas as coisas antes mesmo que elas aconteçam. Então aquele cortejo fúnebre se deu, como já falei, pela parte da tarde, como era de costume, e Jesus saiu cedo de Cafarnaum para que eles se encontrassem, para que eles colidissem. Então este é o propósito de Deus, o socorro de Deus para a tua vida, para a minha vida, vem no momento exato de Deus, vem no tempo dele para nós. O novo de Deus vai vir no tempo exato que ele tem preparado para a tua vida, no tempo exato que ele tem preparado para a minha vida. Aí tu pode estar pensando: poxa, Luciano, eu não aguento mais, Luciano, eu estou cansado, Luciano, eu quero parar, Luciano, não chega o tempo de Deus para mim, não chega o tempo de Deus na minha vida. Aí o Espírito Santo manda te dizer: vá até o limite, vá até onde você não aguentar mais, vá até o teu limite. 1 Coríntios 10:13, coloque rapidinho. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que jamais sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. Então nós devemos ir até o nosso limite. Ele é o que nos sustenta, ele é o que nos guarda. O texto fala o seguinte: como se aproximasse da porta da cidade. Amados, porta é limite. Se você está na porta, do lado de dentro, você entrou na cidade. Porta, pro lado de fora, você saiu da cidade. Eles chegaram no limite, eles chegaram no ponto, eles chegaram onde deveria chegar. Jesus se encontrou com aquela mulher no limite. Então, nós devemos ir até o nosso limite. É no limite que Deus vai fazer, vai nos dar. É no limite que nós vamos ver o novo de Deus para nossas vidas. É no limite que Ele vai manifestar o poder dele. Porque as pessoas, enquanto confiarem na força do teu braço, enquanto confiarem
confiarem no seu intelecto, e quando confiarem no que possuem, elas ainda não chegaram no limite. Agora, quando a pessoa diz, Senhor, eu não aguento mais, Senhor, eu dependo de ti, Senhor, eu não tenho mais forças, Senhor, eu não tenho mais para onde ir, o Senhor olha e fala, tu está no teu limite, agora eu entro com a provisão na tua vida. É assim que Deus faz, Ele entra quando nós não dependemos mais de nós, mas quando nós dependemos única e exclusivamente dEle. Então Ele vem com a provisão dEle para nossas vidas. É assim que Ele traz o novo dEle para cada um de nós. Antes de nós entrarmos no versículo 13, nós vamos dar um salto para o versículo 15 e 16. Acompanhe comigo, versículos 15 e 16, ministro André Lima. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: Grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Não era 16. Glória a Deus, tá certo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amados, nós demos um salto e já fomos para o milagre da ressurreição. Antes deste episódio, antes deste fato, ainda não havia tido registro de ressurreição no Novo Testamentário. Jesus ainda não havia ressuscitado ninguém. A filha de Jairo, ele ressuscita depois, e seu amigo Lázaro, ele também ressuscita depois. Então, o parâmetro que o povo judeu tinha sobre ressurreição era o Velho Testamentário. Então, os dois registros que nós temos, no primeiro livro dos Reis, no segundo livro dos Reis, a ressurreição de Elias com a viúva de seu filho da viúva de Sarepta, e a ressurreição de Eliseu com o filho da mulher Sunamita. Esses dois são os registros que o povo tinha acerca de ressurreição, acerca de episódios de ressurreição. Então era isso a referência que eles tinham para eles. A referência de ressurreição era dos grandes profetas, o profeta Eliseu, o profeta Elias. Tanto que quando ocorre a ressurreição, olha a declaração deles aqui: grande profeta se levantou entre nós. Eles ainda não conheciam, não sabiam que era Jesus, mas eles falaram: para acontecer isso, para ter feito isso, grande profeta se levantou entre nós, e começaram a glorificar a Deus. Nós vamos voltar, depois nós seguimos para cá, tá bom, Marcos? Versículo 13, vamos ler. Eu vou ler e depois eu vou pontuando, tá bom? Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Jesus a viu, amados. Jesus viu aquela mulher no meio da multidão, duas grandes multidões, aproximadamente 30 mil pessoas, no meio de discípulos. Jesus viu aquela mulher. Jesus te vê onde quer que tu estejas. Ele sabe a tua dor, Ele sabe a tua angústia, Ele sabe a tua aflição, Ele sabe o teu pranto, Ele sabe o momento que tu estás passando, e Ele não deixa de te ver. Ele te vê nesses momentos, e quando Ele te vê, Ele não te vê apenas para dizer que te viu, mas Ele te vê com provisão, Ele te vê com um olhar de misericórdia, Ele te vê com um olhar de amor, Ele te vê com um olhar que é peculiar dele. E foi desta forma que Ele viu aquela mulher. Ele olhou para esta mulher e a viu com um olhar que lhe é peculiar, lhe é próprio, um olhar de amor, um olhar de misericórdia, um olhar de compaixão. Ele sabia que aquela mulher precisava de algo novo. Ele sabia que aquela mulher precisava de uma nova história. Ele sabia que aquela mulher precisava de um renovo. Ele falou: poxa, esta mulher está abatida, ela está triste, ela está contrita, ela está como um ramo que está na terra, seco, quebrado, jogado, praticamente sem vida, mas que ao cheiro das primeiras águas, este broto torna a ter vida e volta a produzir. E é com este olhar que Ele olhou para ela, e é com este olhar que Ele olha para cada um de nós. Deus nos vê aonde quer que estejamos. Ele sabe onde quer que nós estamos e o que é que nós estamos passando. E o texto diz: vendo-a o Senhor. Não foi qualquer pessoa que viu aquela mulher, foi o Senhor que viu aquela mulher. Ela tinha uma vida de derrota, uma vida de tristeza, uma vida de desesperança, uma vida de lamentação, mas o Senhor a viu. O Senhor com S maiúsculo, Deus Todo-Poderoso,
Senhor é aquele que governa, é aquele que reina, é aquele que é soberano, independente de qualquer situação. O nosso Senhor é aquele que muda época e estações. O nosso Senhor é aquele que faz coisas novas. Este é o Senhor que olha para ti, este é o Senhor que olha para mim, este é o Senhor que nos olha. O texto diz: vendo o Senhor, se compadeceu dela. Aquela mulher, ela não havia falado nada. Muito provavelmente estivesse de cabeça baixa, ainda chorando, sendo conduzida por outras mulheres. Mas Deus sempre vem ao nosso favor, Deus sempre vem em nosso favor. Ele se compadeceu daquela mulher, como Ele se compadece de nós, como Ele se compadece de mim, como Ele se compadece de ti. E quando Deus age não somente pelas nossas orações, mas também pela sua misericórdia, amados. Eu vou repetir: Deus age não só pelas nossas orações, mas também pela sua misericórdia. Lamentações 3, 21, 22, 23 diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as tuas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Então, essa misericórdia que nos sustenta, essa misericórdia que nos levanta, essa misericórdia que nos mantém de pé, a misericórdia do nosso próprio Deus. Então, Deus é poderoso para mudar situações, para mudar circunstâncias, sejam elas quais forem. Ele olha para aquela mulher e ele deve ter pensado: você não vai sepultar os teus sonhos, o teu projeto, a tua esperança, o teu filho hoje. Hoje não vai ter morte, hoje tem vida, porque eu sou a própria vida e eu estou aqui. E o texto diz que ele se compadeceu dela. Quando o Senhor se compadece daquela mulher, a primeira coisa que ele faz para ela é consolá-la. Ele diz: não chores. Ele fala: não chores. Se nós formos pegar ao meio da revista corrigida, ele fala: não chores mais. Basta. Tem mais, quer dizer que até aqui teve o teu pranto. Agora eu estou cessando a tua dor, estou cessando a tua angústia, estou cessando a tua aflição, estou cessando. Então não chores mais. Chegou a vida para ti, chegou a salvação, chegou o resgate. Aquelas pessoas que estavam ali à volta, ouvindo isso, falam: esse homem, como é que ele pode falar isso para essa mulher? Como é que ele diz: não chores, ela acabou de perder o filho, ela está com dor, ela está em pranto, ela está em angústia. E ele fala: não chores mais. E as pessoas estão, geralmente aqueles que não conhecem Deus, prontos para condenar, para criticar, para julgar, mas não para celebrar, para glorificar. Todas as dores, os problemas, as frustrações, o desespero que estavam ali manifestos naquelas lágrimas, ele as enxugou. Ele pediu que ela não chorasse mais. Ela chorava porque ela pensava no amanhã, ela pensava como é que teria a vida dela ter um filho. Deus conhece as nossas lutas, Ele conhece as nossas dores, Ele conhece as nossas lágrimas, e Ele nos consola. Deus tem uma palavra certa para cada situação que nós estamos passando. Ele entende tudo aquilo que nós estamos enfrentando. Salmos 35, parte B, eu acho que tem aí para colocar. Olha o que diz: ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Segue. 42, 5 de Salmos: porque está abatida a minha alma, porque te perturbas dentro de mim, espere em Deus, pois ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus, meu próximo. Tem outro aí? Não, nesse daí não coloquei, não, esqueci de colocar, mas eu tenho. Não, era esse mesmo, tá certo. Era esses dois textos mesmo. Porque estás abatido, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus, eu ainda o louvarei. Então o Senhor vem e consola aquela mulher. Ele vem com um consolo, ele vem com uma brandura, ele vem com o seu amor. Versículo 14 diz o seguinte: leia comigo, versículo 14: chegando-se, tocou o esquife, e parando os que conduziram, disse, vai até aí, e aproximando-se e chegando, tocou o esquife. Mais uma vez ele quebra o protocolo, amados. Jesus chegou lá e tocou o esquife. Ele não podia tocar o esquife, ninguém podia tocar. Se alguém tocasse no esquife, teria que ser afastado da comunidade, afastado do convívio por 7 dias, para passar pelo processo de purificação. Mas quem tocou no esquife não precisava ser purificado. Quem tocou no esquife era a própria purificação. Quem tocou no esquife foi o rio de águas vivas. Quem tocou o esquife foi a própria água viva. Foi Jesus, aquele que não precisa. Glórias a Deus, aplaudamos o rei. Quem tocou o esquife foi aquele que não
precisa ser purificado, foi a própria purificação. Ele então toca o esquife, para o esquife e diz: jovem, eu te mando, levanta-te. Jovem, eu te mando, levanta-te. Glória ao nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, ele nos vê e nos chama pelo que nós somos, não pelo que nós estamos. Eu vou repetir. Jesus nos vê e nos chama pelo que nós somos, não pelo que nós estamos. O mundo aí fora, o mundo, o povo, aqueles que não conhecem Deus, eles nos chamam pelaquela condição em que nós nos encontramos. Mas Deus não nos chama na condição em que nos encontramos. Ele nos chama pelo que nós somos. Por exemplo, o mundo fala bem assim: falido. Deus olha e te chama de jovem. O mundo fala desviado. Jesus fala menina dos meus olhos. O mundo fala derrotado. Jesus fala mais que vencedor. O mundo fala desgraçado. Jesus te chama de Romão dos Campos. O mundo te chama de perdido. Jesus te chama de luz do mundo. O mundo te chama de sem sabor. Jesus te chama de sal da terra. O mundo te chama de caído. Jesus te chama de precioso. O mundo te chama de arruinado. Jesus te chama de escolhido. É assim que ele olha para nós, porque ele não vê a nossa condição, mas ele vê o propósito que ele tem para nossas vidas. E aquele jovem então sentou-se. O texto diz no versículo 15: sentou-se o que estivera morto e passou a falar. Nós éramos, amados, defuntos, nós estávamos mortos, mas a graça de Deus chegou, a graça de Deus nos resgatou. Efésios 2,5 pode colocar: estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. 2 Coríntios 5,17 diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. E João 10,10: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Em abundância, esse é o nosso Deus. É assim que ele age, assim que ele quer. Ele veio para que nós tivéssemos vida. E o texto diz: sentou-se o que estivera morto e passou a falar. No original, amados, esse passou a falar significa passou a glorificar a Deus. Quando Deus nos tira do nosso estado de morridão, nosso estado morto, nosso estado de morte espiritual, ele nos chama para o reino do Filho do teu amor, nós passamos a glorificar, nós passamos a exaltar, nós passamos a engrandecer esse Deus, nós passamos a glorificá-lo. Nós estávamos mortos de nossos delitos e pecados, mas quando nós somos transformados, redimidos, resgatados, nós passamos a glorificar a Deus. E 1 Coríntios 10,31 diz: quer comais, quer bebais, quer façais quaisquer outras coisas, fazeis tudo para a glória do Deus vivo. Então nós passamos em nossa caminhada, em nossa vida, a passar a glorificar a Deus em tudo aquilo que nós fazemos. Ele nos tirou, ele nos trouxe de um tremedal de lama e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Este é o nosso Deus, amados. O versículo 15 diz: sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Jesus restituiu aquela mulher. Mas Jesus não estava dando para aquela mulher apenas o seu filho. O Senhor estava restituindo àquela mulher os seus sonhos, estava restituindo os seus projetos, estava restituindo a sua esperança, estava restituindo a sua alegria. E Deus nos dá um novo dia, um novo tempo, um novo amanhã. Deus não só faz coisas novas nas nossas vidas, na vida daquele que o busca, na vida daquele que se apega a Ele, como Ele também lhe dá uma nova história e Ele cria para ti, para mim, um novo tempo. Este é o nosso Deus. Ele faz coisas novas em nossas vidas e Ele nos dá uma nova história. Ele trata para nós uma nova história e cria em nós, produz para nossas vidas um novo tempo. Tempo de gozo, tempo de prazer, tempo de alegria, tempo de deleite na sua presença. Que nós tenhamos sempre essa esperança em nosso coração de que coisas novas Deus tem para entregar para ti, Deus tem para entregar para mim. Pelo nome do Rei Jesus, eu peço uma oração com o nosso amado pastor Afrânio. Os irmãos do louvor podem vir. Te bendizemos, Pai, por tua palavra gloriosa, vinda do trono, direto do teu reino, para as nossas vidas, e a
libertação, para vivê-la, para confiar que tu és a vida, tu és o rio de água viva, tu és o Senhor, conforme pregou o teu ministro, o teu presbítero, em nome de Jesus. Amém.